Você foi lá, abriu um chat GPT da vida e mandou me ajuda a montar meu currículo, sou designer. É isso aí a tal da IA fodona que vai dominar o mundo e roubar meu emprego? A realidade é que parecia mais um trabalho de Dom Casmurro que a pessoa não sabia nem quem era Capitu. Aí você fechou tudo e seguiu sua vida. Até tentou mais umas 2 ou 3 vezes, mas sempre com a mesma sensação. Mexer nesse troço de IA é impossível, nunca vi uma resposta que presta. É exatamente essa a sensação da maioria das pessoas. Tá todo mundo dominando a IA e eu tô aqui, não consigo fazer ela nem escrever um e-mail decente. Parece que o trem da tecnologia já saiu e você ficou pra trás olhando pra ele ir embora. Mas querido primata que me assiste, isso não é verdade. A realidade é que a maioria das pessoas ainda não tem a menor ideia de como usar inteligência artificial da maneira certa. Em 2023, 2 pesquisadores do MIT fizeram um experimento com mais de 400 profissionais. Metade usou chat GPT para resolver tarefas do trabalho, a outra metade não. O que eles descobriram foi o seguinte: quem usou IA do jeito certo completou as tarefas 40% mais rápido e com uma qualidade 18% maior. Mas quem usou IA do jeito errado teve um resultado pior do que quem nem usou. A ferramenta é a mesma, a diferença é quem sabe usar e quem não sabe. 99% das pessoas abre o chat GPT, joga uma frasezinha genérica e reza. Aí recebe uma resposta ridícula, inútil e conclui: esse papo de IA é coisa de vigarista, meu. Estão querendo dar golpe em geral e tem gente caindo ainda. E segue a vida. Fazer isso é como você abrir o Google Maps e falar: vamos pra um lugar legal. E aí reclamar que ele foi pra um lugar que você não gostou. A gente tá falando do GPS, não dá uma indinar. É a mesma coisa pra inteligência artificial. Então não, você não tá atrasado. Na verdade, aprender IA é bem mais fácil do que você imagina. E aprender a utilizar essa tecnologia pode de fato mudar muito a sua vida. Melhorar não só a parte profissional, mas pessoal também. É exatamente por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar o que a IA realmente é. Vou te ensinar como falar a língua dela, pra ela parar de te dar respostinha genérica que você ficou olhando e fala: essa. E começar a ter respostas que de fato resolvem os seus problemas. E no final eu vou te mostrar por que num mundo dominado por máquinas, tecnologias, algoritmos, ser humano é a sua maior vantagem. Mas para tudo isso fazer sentido, primeiro a gente precisa entender como as inteligências artificiais funcionam de verdade. Porque, meu amigo, é totalmente diferente do que você imagina. Quando a maioria das pessoas imagina uma IA, elas pensam num cérebro digital, uma inteligência dentro do computador que lê o que você escreve, entende o que você quer, pensa numa resposta e te devolve algo raciocinado, perfeito para sua pergunta. Só que isso não existe. A IA não pensa, a IA não entende, ela não sabe, a IA prevê. Pensa no Google, você dita atirei o pau no e ele te sugere completar com gato. Não porque o Google entendeu sua intenção profunda num ditado popular humano, mas porque milhões de pessoas digitaram essa frase inúmeras vezes antes de você. E o mais provável é que a próxima palavra seja gato. As IAs de linguagem, tipo o ChatGPT da vida, Claude, Gemini, funcionam exatamente assim. Só que ao invés de completar uma busca de 5 palavras, ela completa conversas inteiras, e-mails, códigos, roteiros, porque ela foi treinada em praticamente tudo que a humanidade já escreveu na internet. Livros, artigos, fóruns, Wikipédia, código-fontes, documentos, maravilha. Mas como que ela faz isso? Quando você digita algo no ChatGPT, a primeira coisa que acontece é que ele quebra o seu texto em pedacinhos chamados tokens. Um token pode ser uma palavra inteira, tipo casa, boi, ou ele pode ser pedaços de uma palavra, tipo delícia. E aí vem a parte maluca. Cada token é transformado num conjunto de números que representa o significado daquela palavra dentro de um espaço matemático gigantesco. Calma, vamos lá. É como se a palavra ganhasse um endereço num mapa invisível. E as palavras de significado parecidos ficam perto uma das outras. Por exemplo, rei e rainha são vizinhos. Cão e gato ficam no mesmo bairro. Já cubo fica em outro país. Com esses endereços todos, a IA olha para tudo que você escreveu e calcula, dado todo esse contexto aqui, qual é a palavra mais provável a vir em seguida. Exatamente isso. Ela faz isso uma palavra de cada vez. Cada palavra que ela escreve é o resultado de um cálculo probabilístico e essa palavra passa a fazer parte do contexto para calcular a próxima palavra. Ou seja, uma palavra puxa a outra, que puxa a outra, até formar aquela resposta que você recebe. Algumas pessoas defendem que isso é um tipo de inteligência. Outras falam que é só probabilidade. Eu não vou estar aqui na descrição filosófica da IA. O que interessa é por que isso importa para você que tá me vendo agora. Por uma razão muito simples. Se a IA prevê com base no que você deu a ela, então a qualidade do que entra determina a qualidade do que sai, sempre. Entendeu o ponto aqui? Você deu um prompt vago, jogou uma frase qualquer lá, a resposta vai ser vaga. Contexto ruim, resposta ruim. Você pedindo, resume esse texto aqui pra mim, sem falar pra que serve o resumo, pra quem vai esse resumo, por que você quer esse resumo, qual o tamanho que você deseja. Isso é a mesma coisa que você ligar pro médico e falar, tô me sentindo mal. Gente, sem o contexto, nem o House vai descobrir o que tá de errado com você. Você tem que falar como você tá se sentindo, se comeu uma coisa diferente, o que tá acontecendo, qual o sintoma que você tá tendo. É a mesma coisa pra
IA. Então guarda isso aqui, pelo amor de Deus. Quanto melhor for o seu input, a sua pergunta, o seu pedido pra IA, melhor vai ser a resposta dela. Agora, eu sei que você pode estar pensando aí, mas careca, tem tanta IA aí, tá sempre tudo mudando, o mercado tá voando, tecnologia a todo momento nova, tá? Como que eu faço pra aprender as coisas? Acredita em mim, eu sei como é difícil escolher. Toda semana sai um modelo novo. De repente o GPT-5 vai revolucionar a humanidade. Pô, Gemini 3 não tem nada parecido, nunca se viu uma coisa absurda. Ouve o cara aqui. A verdade é que a diferença entre os grandes modelos de revolucionários a cada semana é como a diferença entre o iPhone ou o Galaxy 2025 e 2026. Melhora um pouquinho a câmera, o benchmark melhora um pouquinho, mas na verdade verdadeira, pra 90% das pessoas que usam esse negócio no dia a dia, não vai fazer diferença quase nenhuma. Então, rapidão, vou te dar aqui um mapa do que existe principal pra você saber onde você tá pisando e depois a gente vai entrar nos detalhes que realmente importam, sabe? Existem IAs de diversas coisas. IAs especializadas em imagem, como Midjourney, Nano Banana do Google, em vídeo, como Veo, Meta IA, de áudio, Eleven Labs, IAs de pesquisa, como Perplexity, que eu uso muito pra fazer os vídeos aqui, Notebook LM, que é do Google. Agora, a categoria mais importante pra você e pra quase todo mundo da humanidade são os modelos de linguagem, as famosas LLMs. Foda-se o que significa sigla, tá? Mas são IAs de texto, assim conversam com você. E as principais são três que todo mundo quase conhece. Primeiro é o ChatGPT, é o mais famoso, com maior ferramenta ao redor. Então se você quer começar pelo que tem mais conteúdo disponível, talvez essa seja a melhor opção. A gente tem também o Gemini, que se você vive dentro do universo do Google, Gmail, Drive, Docs, Google Calendário, o Gemini se integra perfeitamente. Para ler PDFs ele é inigualável. Além disso, nós temos o Claude, que se você trabalha com escrita, análise de texto, coisas que envolvem raciocínios longos, mais profundos, o Claude é muito bom nisso. Agora, careca, qual que eu devo escolher? Qual que é a melhor? Não importa, escolhe uma e vai. Isso aqui, gente, é como você aprender um idioma, certo? Você cresceu e aprendeu a falar português porque todo mundo falava português, teve aula de português. Por causa disso, dessa base que você tem, aprender espanhol ou italiano é muito mais tranquilo, porque são línguas meio parecidas com o português, do que você aprender japonês ou russo, certo? O que isso tem a ver com inteligência artificial? Cara, quem tá doido, né? Calma, meu primata. Com a IA é a mesma coisa. Todos os grandes modelos de linguagem, Google, Gemini, ChatGPT, Claude, usam a mesma arquitetura. Isso significa que quando você aprende a se comunicar bem com um deles, aprender os outros é como sair do português pro espanhol. Dá pra dar uma enroladinha. Mas, se mesmo assim você tá inseguro e quer decidir a melhor IA pra você começar de qualquer jeito, a minha indicação é a Adapta. A Adapta foi o primeiro investimento que eu fiz quando eu comecei a usar IA no meu trabalho CLT e aqui no canal. A grande parada é que numa assinatura só, você tem acesso a mais de 15 dos modelos mais importantes de IA do mundo. ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Grok, tudo em um só lugar. É a primeira IA do Brasil a juntar os melhores modelos num único chat. É tão maravilhoso que são mais de 150 mil pessoas que já assinaram a Adapta. É aquele papo de, qual modelo eu escolho? Na Adapta, você não precisa escolher. Você pode testar todos e descobrir qual funciona melhor para cada coisa que você faz. Mas não é só isso. Esse é um outro grande diferencial, o Adapta One Pro. Um modelo exclusivo deles que passa o seu prompt por 3 IAs diferentes ao mesmo tempo. A resposta volta maior, mais completa e com muito menos chance de erro. E como se não fosse o suficiente, além disso tudo, tem ferramentas diferenciadas como análise inteligente de planilhas e documentos, criação de assistentes personalizados para suas tarefas e cursos com certificação para quem está começando do zero e para quem quer para um nível avançado, incluindo automações e IAs específicas para design, marketing, negócios. Se você quer começar a dominar IA como eu comecei, sem perder tempo, da forma mais otimizada possível, com muita qualidade, clica no primeiro link da descrição e assina a Adapta. Eu te garanto que você não vai se arrepender. E além de tudo isso, tem 30 dias grátis. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Acredita em mim, a Adapta é o melhor investimento que eu fiz no meu canal e eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida nos próximos anos. Agora, independente de estar usando a Adapta ou qualquer outra coisa, você precisa aprender o que eu vou te ensinar a partir de agora, que são os fundamentos que servem para qualquer modelo de IA de qualquer empresa. Então, é finalmente hora de você aprender a falar com as máquinas. O problema da maioria das pessoas é que elas estão falando errado com as inteligências artificiais. Lembra do que eu falei? A qualidade do que entra determina a qualidade do que sai. E é por isso que quando você abre o seu chat GPT e escreve, me ajuda a escrever um e-mail pro meu chefe, a IA não entende quase nada. Ela não sabe quem você é, qual cargo você ocupa, como é o seu chefe, como é a cultura da empresa. Só que existe uma forma melhor de você fazer isso. Eu trabalho com IA faz mais de 2 anos e eu estudei os principais métodos de comunicação com elas. Frameworks de pesquisadores do MIT, de empreendedores, de especialistas em engenharia de prompt. E basicamente o que eu fiz foi tentar juntar tudo num framework que fosse fácil para você que tá aí do outro lado entenda do que eu tô falando. E eu chamei esse sistema de CARA. O C é contexto. Quem você é? Qual é a situação? O que você tá passando? Qual é seu background? Quanto mais contexto você dá pra IA, menos ela precisa adivinhar as coisas. Não é me ajuda com o meu currículo. É eu sou um designer freelancer com 4 anos de experiência, atendo pequenas empresas e estou aplicando para uma vaga de diretor de arte numa agência de médio porte em São Paulo. O A é ator. Diga quem a IA deve ser. Haja como um recrutador sênior de agências criativas com 15 anos de
experiência. Fazer isso é você pegar tudo que a IA sabe de todas as informações que ela tem e mostrar pra ela em qual território ela tem que olhar. Basicamente, quando você diz pra IA quem ela é, ela puxa respostas daquele universo específico de conhecimento. Ela vai te responder como um recrutador sênior de agências criativas, não como um estagiário de RH que começou semana passada e não sabe nem onde fica o banheiro, que é isso que acontece normalmente com a gente, né? O R é de resultado. O que você quer? Em que formato? Em qual nível de detalhe? Não é melhora o meu currículo. Fala pra ela especificamente. Reescreva a sessão de experiência com foco em resultados mensuráveis. Use verbos de ação e me dê 3 versões diferentes para comparar. Mande o arquivo final em PDF. Muito mais claro. Não é porque é meu framework, mas eu tô aqui, né? O A final é de ajuste. A IA nunca vai acertar de primeira. Calma, deixa eu reformular isso aqui, tá? Quase nunca. Porque você é iluminado. Deus olha pra você e fala, hoje o Lucas vai receber uma bênção que a IA vai responder exatamente o que ele precisa de cara. Ajustar é um processo. Essa parte de ajuste é muito importante porque você tem que entender que toda conversa com IA é um processo. Você leu a resposta e teve um trecho que ficou genérico. Fala pra ela, esse trecho aqui ficou genérico. Muda, por favor. Ficou formal demais? Copia o trecho e fala, esse trecho tá formal demais. A nossa empresa usa uma linguagem mais coloquial. Quer mais exemplos? Pede. A IA não tem ego. Fala que ficou uma merda. Ela vai refazer. Ela refez e ficou ruim. Critica de novo. Ela refaz de novo, gente. Sem draminha. Sem diretinha no Stories depois do trabalho. Esse é o grande ponto aqui. O prompt não é uma mensagem final. É o início de uma conversa. Eu vou mostrar isso na prática pra vocês agora. Olha só a diferença que vai ser. Quando eu coloco um prompt ruim na tela, ela vai me dar um resultado muito mais genérico. Não vai parecer que foi feito de mim pra uma pessoa com quem eu trabalho. Por quê? Porque ela não tem dados pra trabalhar. Ela tá escrevendo um e-mail genérico pra um chefe genérico pra pedir trabalho de home office na sexta-feira. Ela não sabe qual é seu cargo, como é o seu chefe, absolutamente nada sobre você. Agora, se eu colo o mesmo prompt usando o framework Cara, perceba como ele é mais longo, ele explica quem eu sou, como eu quero que ela se comporte, como é meu chefe, o que eu quero que tenha nesse e-mail. Presta atenção como resultado é um e-mail muito mais estruturado, justamente com o tom que eu pedi e usando todo o contexto que eu entreguei pra IA. E se você acha muito difícil fazer tudo isso aqui e usar esse prompt com o framework Cara, na Adapta tem um jeito ainda mais fácil. Você pode pegar aquele prompt ruim que eu dei pra você no começo, coloca aqui e aperta nesse botãozinho aqui, melhorador de prompts, que ele vai otimizar seu prompt para ter a melhor resposta possível. E ele vai usar algo muito parecido com o framework Cara. Não vai ser tão específico quanto o que você geraria sozinho, certo? Mas você pode melhorar aqui, falando como é o seu chefe exatamente, né? Aqui nas descrições. Por exemplo, só colocar esse aqui. E perceba, ele vai dar uma resposta muito parecida com o que a gente teve no framework Cara. Mas o resultado é excelente por um trabalho muito menor, né? Você só tem que clicar num botão. Agora, eu sei que muita gente vai pensar, careca, mas eu nem sei o que colocar no meu prompt. Eu não sei nem por onde começar. Não sei quais informações que a IA precisa. Sorte sua, querido primata. Porque a IA sabe. Esse é um erro muito comum. A maioria das pessoas usa um prompt de empurrão. Ela tenta adivinhar tudo o que ela precisa, cria um textão e joga pra ela. É como você dar uma instrução de direção pro seu amigo. Pega a primeira à direita, passou o posto de gasolina, vira a segunda à esquerda, e aí você vai passar por uma igreja. Você passa 15 minutos tentando pensar em tudo e provavelmente vai esquecer alguma coisa. Por exemplo, esse seria um prompt de empurrão. Ele não sabe muita coisa sobre mim, né? Eu coloquei umas coisas aqui, mas ele tá inferindo várias coisas pra criar essa apresentação que ele tá dando pra mim, né? Aqui na Adapta você tem sorte que ele já tem tudo integrado aqui, vai gerar uma apresentação pra mostrar como vai ficar esse site. E que você percebe, ó, ele gerou aqui uma apresentação pra gente pra mostrar, né, como vai ser o site e tal. Maravilha, né? Ele criou uma apresentação, mas não propriamente uma landing page. Eu teria que integrar com ele. Não, eu quero uma landing page pra um site e tal. E você teria que começar uma conversa com ele, explicando as coisas aos poucos. Aí você deve estar falando, pô, mas ali ano atrás, você fazer o prompt Cara, era um textão gigantesco. Atente, era um textão gigantesco pra enviar um e-mail, que é uma tarefa extremamente simples. Quando a gente vai falar de uma landing page, que vai ser um processo, que vai ter que desenvolver várias coisas, várias etapas diferentes, usa isso que eu tô te falando aqui. E você vai reparar que você já pode usar o framework Cara pra usar o prompt que eu vou te dar em seguida, que é o prompt de direção, que é a segunda alternativa pra você trabalhar com coisas complexas. O que é o prompt de direção? É quando você dá um destino pra ela, pra onde você quer que ela vá, e deixa a IA traçar o caminho. É basicamente como você usar o GPS, o Waze da vida. Você mostra pra onde você quer ir e ele traça a rota. Olha a diferença que vai acontecer. Tá vendo? Ele começa a perguntar coisas pra você e você vai selecionando aqui o que ele quer. E o mais legal é que a Adapta faz isso automaticamente. Aqui eu dei um prompt pedindo pra ele me perguntar coisas, mas se for algo mais complexo, ela vai te fazer perguntas pra te dar a melhor resposta possível. E aí você pode entrelaçar isso com o framework Cara. Você pensa, bom, contexto eu já dei todo pra ela. Resultado, ela já sabe que é uma landing page. O que falta? Falta ator. Quem que ela vai ser? Eu falo, você é um desenvolvedor de sites com 20 anos de experiência, especializados em sites XYZ, que é exatamente o site que você quer. E aí você começa a fazer pequenos ajustes depois que ela te entregar, onde que ela precisa melhorar. Entenda isso. Você não precisa ser um expert em prompt, engenheiro de software, blá, 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 saber programar, você não precisa de nada disso. Você precisa aprender a falar com a IA e usar o conhecimento dela a seu favor. É isso que vai trazer o maior benefício pra sua vida, profissional e pessoal. A dica que eu te dou é salvar os prompts mais úteis pra você, que você usa mais no seu dia a dia, em algum lugar. Deixa num arquivinho lá. E se você usa a IA com frequência, cria um master prompt. O que de acha um master prompt, careca? Ao invés de toda vez que você abre um chat novo, você explicar quem você é, como é o seu trabalho, o que você faz no dia a dia, como é a sua empresa, papapá, você cria um manual sobre você, seu trabalho, suas preferências no trabalho, como você gosta que as respostas da IA venham pra você. Toda vez que você começa um chat, você cola isso no início. E sim, você pode usar a IA pra criar isso, com um prompt de direção. Você diz, quero criar um prompt de
sistema para os meus projetos de trabalho. Me faça perguntas sobre o que eu faço e como eu gosto de receber respostas. Agora eu vou falar de como eu uso, né? A Adapta, por exemplo, te deixa salvar múltiplos contextos. Então você pode ter um Master Prompt para o trabalho, um Master Prompt para projetos pessoais, um Master Prompt para YouTube, um Master Prompt para Instagram, sem precisar ficar copiando e colando toda vez. Você abre um chat e só escolhe o contexto que você quer usar. Você já tá reparando, pelo tudo que eu tô falando aqui, que quando o resultado é ruim, normalmente é a gente que errou. A gente não tá sabendo comunicar o que a gente quer de uma forma que a IA compreenda. Mas nem sempre é assim. Às vezes você faz tudo certo, escreve tudo bonito, maravilhoso, mas a IA te dá uma resposta rasa ou errada. Nesses casos, existe um ajuste simples que você pode fazer. Fala pra ela pensar, pensa passo a passo e mostra seu raciocínio antes de me dar a resposta final. Essa frase é muito potente, porque ela força o modelo que você está usando a mostrar o caminho antes de dar o destino. E quando ele mostra o caminho, ele mesmo corrige seus próprios erros. Só que, mesmo assim, ela pode errar. Nem tudo é perfeito. E antes de você sair usando tudo que a IA te entrega, achando que agora a IA vai resolver qualquer coisa, meu irmão, agora minha vida vai pra outro patamar. Lembra? A IA trabalha com probabilidade. A IA fala com a mesma confiança quando ela tá certa e quando ela tá inventando alguma coisa. Em nenhum momento, uma resposta inicial, ela vai parar pra você e pensar, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir minhas fontes aqui, sem você pedir pra ela fazer isso. Se é verdade ou maluquice, pouco importa. Isso é o que as pessoas chamam de alucinação, quando a IA fica louca. Por isso que você precisa ter muita atenção e ser consciente das respostas que ela tá te dando. Se é algo muito importante, revisa o que ela escreveu, vê de onde ela tirou esse negócio, pergunta pra ela, de onde você tirou isso aqui? Existem 3 coisas que você pode fazer pra eliminar quase todo tipo de alucinação. Primeiro é pedir as fontes dela. Cita 2 fontes pra cada afirmação sua, ou pra essa informação específica sua. Segunda coisa, peça uma revisão contrária. Encontre um argumento mais forte contra o que você acabou de me dizer. Contra isso aqui. Terceiro, você vai e verifica o que importa. Pede pra ela as fontes que ela utilizou e vai olhar as fontes, ver se a fonte fala aquilo mesmo. Isso é uma coisa que eu faço rotineiramente nos vídeos do canal e quando trabalhava CLT. Olha só que maravilha. Agora você que tá me vendo aqui, passou alguns minutos comigo e já sabe IA melhor do que 99% das pessoas. Eu tenho certeza disso. E é o começo da sua jornada nisso. Só tem um pequeno probleminha. Algumas das mentes mais brilhantes do nosso planeta acham que a IA pode ser o começo do nosso fim. I'm very close to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows, and the rate of improvement is exponential. The advent of digital superintelligence is one which is symbiotic with humanity. I think that's the single biggest existential crisis that we face, and the most pressing one. This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Esse você deve conhecer, é o Elon Musk. O que a maioria das pessoas não sabe é que ele foi um dos cofundadores da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT. Doou mais de 44 milhões de dólares para desenvolver a IA de forma segura e aberta, para benefício da humanidade. Só que ele saiu do conselho da empresa em 2018 e depois processou os próprios sócios, porque a empresa virou exatamente o oposto do que prometia, uma máquina de lucro fechada. Há anos ele repete que a IA é mais perigosa que uma bomba nuclear. Esse na tela você talvez não conheça, é o Dario Amodei, CEO da Anthropic, a empresa que faz o Claude, uma das IAs mais usadas do mundo. Em janeiro de 2026, ele publicou um ensaio dizendo que a IA vai testar quem nós somos como espécie. E esse é Geoffrey Hinton, conhecido como o padrinho da IA. Ele é criador das redes neurais que são a base de tudo isso que a gente conhece. Foi ganhador do prêmio Turing e se aposentou depois de 10 anos no Google. Ele diz que não se arrepende do que criou, mas we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. And normally the first time you deal with something totally novel, you get it wrong. And we can't afford to get it wrong with these things. Essas não são pessoas medrosas ou desinformadas. Elas sabem mais já do que a maioria das pessoas do mundo. Então, fica uma pergunta no ar. A IA vai nos substituir? Ou pior, será esse o fim da humanidade? Eu vou tentar começar a responder isso pela primeira pergunta, tá? Eu poderia falar com você como coach, que nada vai substituir a humanidade, nós temos nossa criatividade, blá 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 e tal. Só que a verdade é um pouco mais complicada do que isso. Em 2024, saiu um estudo na Science Advances. Os pesquisadores deram acesso à IA para um grupo de pessoas e pediram para todo mundo escrever histórias. O resultado é bizarro. Cada pessoa individualmente escreveu histórias melhores com IA, mais criativas, mais bem estruturadas, muito mais envolventes. Porém, aqui é um grande porém, tá? Quando os pesquisadores olharam para o conjunto de todas as histórias produzidas, eles descobriram algo perturbador. As histórias ficaram mais parecidas entre si. Ou seja, a IA tornou cada indivíduo mais criativo, mas tornou o coletivo mais genérico. E o que isso quer dizer pra gente? A IA amplifica quem você já é. Se você tem visão,
ela amplifica a sua visão. Se você tem curiosidade, ela amplifica a sua curiosidade. Mas se você não cultiva nada de original em si mesmo, nenhuma referência própria, nenhum gosto específico, diferentão, nenhuma ideia original sua, nenhuma opinião diferente das massas, ela vai amplificar o que for mais genérico possível, o mais comum, o mais provável de ser dito. Por isso que a resposta para a IA vai me substituir não é sim nem não, é depende do que você cultiva. A IA não tem gosto, ela não sabe a diferença entre uma boa música e as 4 estações de Vivaldi, entre uma pintura legal e o teto da Capela Sistina, entre um bom livro e 1984, Dom Quixote ou Guerra e Paz. Mas você sabe, ou pelo menos pode aprender a saber. A IA atualmente executa, mas é você quem tem a capacidade de decidir o que vale a pena ser executado. Ela gera 1000 opções em segundos, mas quem olha para essas opções e reconhece as melhores, as que tem alguma coisa que pode ser lapidada em algo realmente precioso, é você. Então não, a IA não vai substituir quem analisa, quem observa, quem entende, quem realmente pensa. Ela vai substituir quem entregou o seu próprio raciocínio para a IA. Ok, mas a IA não pode aprender a pensar por si mesma? Talvez um dia a IA aprenda a pensar sozinha. Talvez um dia ela tenha algo parecido com vontade própria. Gente muito séria acha que isso pode acontecer. E eu não vou fingir que eu tenho as respostas aqui para você. Mas tem uma coisa que talvez as pessoas estejam esquecendo. I remember reading an article when I was about 12 years old, I think it might have been in Scientific American, where they measured the efficiency of locomotion for all these species on planet Earth. How many kilocalories did they expend to get from point A to point B? And the condor won. Came in at the top of the list, surpassed everything else, and humans came in about a third of the way down the list, which was not such a great showing for the crown of creation. But somebody there had the imagination to test the efficiency of a human riding a bicycle. Human riding a bicycle blew away the condor, all the way off the top of the list. And it made a really big impression on me that we humans are tool builders and that we can fashion tools that amplify these inherent abilities that we have to spectacular magnitudes. So for me, a computer has always been a bicycle of the mind, something that takes us far beyond our inherent abilities. I think we're just at the early stages of this tool. Nós não somos nem nunca fomos os mais rápidos, muito menos os mais fortes, mas nós somos os únicos seres vivos que olham para as próprias limitações e constroem ferramentas para superá-las. A IA é a próxima bicicleta, a mais poderosa que nós já construímos. Agora, você gostando ou não, as IAs vieram para ficar. E sim, talvez um dia elas comecem a pedalar sozinhas. E isso é aterrorizante, mas eu continuo sendo um otimista. Eu acho que a IA não vai acabar com a humanidade. Eu acho que na verdade ela vai restaurar o verdadeiro valor humano, como as únicas criaturas capazes de olhar para o impossível e construir um caminho até lá. Então você não está atrasado. Na verdade, está tudo pronto. Você só precisa começar a pedalar.